E aí ele recebe 3 mensagens de voz que se apagam do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes responde, meus amigos, um réu que foi preso. Tanto que a reação do Alexandre de Moraes sobre essas mensagens é a reação de quem tá perdido. Qual foi a reação dele? Falar que as mensagens não existem. É real que ele vai falar que a troca de mensagens não existe. O caso do Vorcaro, eles imaginavam assim, bom, o Vorcaro imaginava, vamos ser sinceros, o Vorcaro imaginou que nada, absolutamente nada ia acontecer. Ele achava que, na prática, ele tinha um contrato com a esposa de um ministro do Supremo, vamos botar aí, e de acordo com as mensagens, quando ele ia preso, ele entrava em contato com o ministro do Supremo. Outro ministro do Supremo era sócio dele, então bastava ter as relações certas, nada acontecia com ele. Enquanto isso, mais de 150 bilhões tinham sido desviados, tinham sido quebrados ali, entendeu? Jogado na conta do grande público. Então ele falou, nada vai rolar. Não só ele, ministros, grandes políticos, todo mundo achou que teria controle. Vamos colocar, a grande arrogância. Porque a grande arrogância do controle, tá? Que acha que você consegue controlar o mundo, é imaginar que as pessoas e as coisas não acham válvulas de escape. Pois bem, a gente tá tendo uma Polícia Federal rebelde. A Polícia Federal tá rebelde nesse caso. E a Polícia Federal tá entregando. E não só a Polícia Federal. O que esses caras não contavam é que, ao achar que eles próprios eram um sistema, eles imaginavam que outros elementos do sistema não iriam se rebelar contra eles. Aí você fala, quais elementos? Cara, a imprensa está contra o STF hoje. A imprensa nunca esteve tão contra o Alexandre de Moraes quanto ela está hoje. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que boa parte dos grandes bancos brasileiros estão contra o STF hoje? Grande parte da elite rachou. A elite brasileira rachou. A Polícia Federal rachou. E aí você vai começar a ver que há o erro, há o elemento que você não controla. O Vorcaro não era cuidadoso com as mensagens dele. E ao não ser cuidadoso com as mensagens dele, agora estão vazando. E as mensagens elas são indecorosas. E elas começam a entregar a todo mundo. E por mais que todo mundo tenha ânsia de controlar, não, o Alexandre de Moraes ele vai controlar. Ele não controla. Tanto que a reação do Alexandre de Moraes sobre essas mensagens é a reação de quem tá perdido. Qual foi a reação dele? Falar que as mensagens não existem. É real que ele vai falar que a troca de mensagens não existe. Veja, é uma coisa meio União Soviética. Do tipo, quando tinha o Stalin e o Trotsky numa foto, aí eles apagam o Trotsky na foto com o Stalin ou com o Lenin, né? Os apagamentos, o fingir que a história não existiu, a falsificação da história. Você só consegue fazer a falsificação total da história vivendo num regime, ele próprio, totalitário. Só num regime totalitário que você falsifica a história. Porque você tem força pra falsificar, mesmo quando todo mundo sabe que aquilo é verdadeiro. O que o Alexandre de Moraes faz, traça, quando ele diz, não houve essas conversas, quando elas houveram, quando houve, é tentar falsificar a história. Só que por mais que ele tenha em si, vamos dizer, um autoritarismo que ele é nítido, o Brasil não é um regime totalitário. Portanto, as pessoas sabem que ele conversou. Ninguém não acha que ele conversou. Então ele manda essa porque na cabeça dele, do Alexandre de Moraes, as coisas estão... Isso aqui virou um caos total. Dane-se. Não dane-se. A imprensa esteve do lado dele quando ele enfrentou o Bolsonaro. A imprensa não tá do lado dele enquanto ele tá agora aprontando isso. Veja, põe aí o print, né? Isso foi no momento que o Vorcaro foi preso. Ele diz, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Ele tá falando da própria prisão. E aí ele recebe 3 mensagens de voz que se apagam do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes responde, meus amigos, um réu que foi preso, se eu não me engano, me corrija aí, Riso, a primeira prisão do Vorcaro ainda não estava no nome do Toffoli, né? Era um juiz. O Toffoli assume depois da prisão do Vorcaro o caso. Deixa eu procurar. Eu acho que foi isso. Então, a primeira prisão do Vorcaro, ele já está acionando o ministro Alexandre de Moraes. Num caso que naturalmente envolvia ministros do STF. Negar isso e tentar falsificar a realidade é maluquice, mas é fraqueza. Você só consegue dar um ato de força dessa natureza do tipo, essas conversas não existiram, essa relação, isso é tudo mentira, todas essas provas são falsificação. Só num regime total, um regime totalitário, em que o controle é total. Se o controle não é total, você fazer isso é um ato de fraqueza. E o Alexandre de Moraes demonstrou fraqueza. Uma das raras vezes que ele demonstra fraqueza. E essa demonstração de fraqueza
denota que o sistema tá fraco. Aí, então qual deveria ser a resposta? A existência de uma frente na sociedade civil organizada capaz de enfrentá-los. Mas não há. Não há. E eu falo isso com pesar porque nós queremos ser isso. Mas as pessoas não ouvem a gente. Pelo menos agora elas não ouvem a gente. Não querem ouvir, as pessoas querem se iludir. Um cara botou narrativas bolsonistas estão querendo agora santificar o mito. Sim, eu vi o gordo do Constantino, aquele idiota completo. Prenderam o Bolsonaro porque ele estava combatendo. Ele não estava combatendo. Essas medidas que beneficiaram o Banco Master aconteceram no governo dele. Ele recebeu 3 milhões de doação do Fabiano Zettel. As conversas em que o Vorcaro chama o Bolsonaro de tonto, não é porque o Bolsonaro estava agindo, vamos dizer, de maneira inteligente para brincar ele, não, é porque o Bolsonaro era um idiota, não sabia nem trabalhar com eles. O Bolsonaro era um idiota. Então, é desesperador. É desesperador. Porque esse é um momento que o teu adversário tá todo machucado. E esse é um momento quase como se a Polícia Federal, tá? Os agentes que nós não sabemos os nomes, essas figuras inominadas, tivessem falando, galera, eu acertei um soco no inimigo. O inimigo abriu a brecha, agora é com vocês. Aí quando vai chegar a nossa vez, não veio ninguém. Quando vai chegar a vez da sociedade civil agir, não veio ninguém. Aí já a Polícia Federal tá no inquérito das fake news, vão perseguir os agentes, essas pessoas vão ser presas, e vai ficar tudo trabalhando normal, e você vai ficar agindo igual um escravo. O Ração falou, estão falando que o Bolsonaro denunciou o Vorcaro. Mentira. O governo Bolsonaro foi parceiro do Vorcaro. O governo do Bolsonaro emitiu uma MP. Só pega de novo a MP. A MP do Credit Sexta. A MP do senhor João Roma, que beneficiou a expansão do Credit Sexta. Foi em 2022, foi uma MP assinada pelo João Roma. Ela permitiu o aumento das operações de crédito consignado. O antídoto de 14 falou assim, não me acalmo. Cadê? Não me acalmo. O cara tá bravo. Participo de umas lives e contribuo prestigiando dentro das propostas da missão, e Renan, mas ele falou merda extrema sobre acreditar no André Mendonça. Eu só tô falando que o André Mendonça, ele é melhor do que a média do STF. Meus amigos, eu não tô falando que o André Mendonça é incrível. Ele é melhor do que a média do STF hoje. E é. Você não tá entendendo o que é a média do STF, cara? Você não viu ainda o que é a média do STF? Para você entender melhor, a Carmen Lúcia é melhor do que a média do STF. E ela é de esquerda. Cara, eu vou falar uma pior. Tá pronta pra pior de todas? Lá vem. Flávio Dino é melhor do que a média do STF. Ai! Você entendeu? Cadê você, comunista? A média do STF tá lá embaixo. E não é que eles são bons, cara. É que, pô, cara. Difícil, né? Agora, assim, veja o tamanho da briga. Eu nem sei responder. Porque eu cruzei o Kim hoje, né? Mas o Kim foi pra uma agenda... Até ia pra agenda... Você fez o que com o Kim hoje? Eu cruzei com o Kim hoje. Eu tive uma relação amigável com o Kim. Vamos ouvir o que o Kim quer dizer. O Kim comprou uma briga aí, cara. Vamos lá. Vamos lá. Nós, do MBL, defendemos o Xandão. Coraçãozinho para o Xandrão. Apresentei a convocação do ministro Alexandre de Moraes para depor na CPMI do INSS. A relação promíscua dele com o banqueiro Daniel Vorcaro ficou mais do que comprovada. A sua mulher não prestava absolutamente nenhum serviço, 100 milhões de reais, não era para prestar serviço, mas para ter acesso direto ao ministro Alexandre de Moraes. E eu quero ver ele cara a cara comigo, respondendo cada pergunta sobre sua relação com um banqueiro, sobre seu envolvimento no escândalo, sobre sua tentativa de livrar Daniel Vorcaro da cadeia. Eu quero ver o ministro Alexandre de Moraes na minha frente. Eu nunca tive a oportunidade porque eu não sou senador, mas agora que eu tô numa CPMI, agora que eu tô numa comissão mista, que eu posso chamar ministro do Supremo Tribunal Federal, eu apresentei o requerimento e eu peço pro presidente Viana pautar o mais rápido possível pra gente aprovar esse requerimento e ter o Alexandre de Moraes na minha frente. Nossa, o cara é brabo. Ó, canais de corte, cara, a seguinte montagem. Bolsonaro na frente do Moraes falando, quer ser meu vice? E o Kim, quero o Caio Moraes na minha frente. Tá aí o meme da semana. Renanzão, bora. A gente tá chamando a guerra pra si, com razão, mas entenda só um negócio, tá? Não é nem os 300 de Esparta contra o exército persa. É tipo assim, 3 caras com uma lança,
São os três. são os três caras nossos com uma lança. A gente segura a lança junto lá. Ó, cuidado aí! Tá chegando os reforços. Não tá chegando reforço. Vão matar o Kim ali. Entendeu? Eu morro lá junto com o Kim. A gente vai lá, enterrado. Lá não, os gregos eram cremados. Não, se você tá achando reforço, é capaz dos bolsonaristas irem do lado do Xandão. Opa, com certeza. Pelo amor de Deus. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.